O que que uma luta de UFC e estudar para concursos públicos têm em comum? Vou trazer uma reflexão bem interessante que eu tive assistindo uma luta no final de semana passado, que com certeza vai te ajudar muito na tua preparação. Então vem comigo. Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou sócio fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Então, sem enrolação, vamos lá. No último final de semana aconteceu o UFC 314. Talvez você não entenda muito de luta, mas eu vou tentar ser o mais didático possível nesse vídeo. E aí teve uma luta valendo o cinturão. Era entre o Diego Lopes e o Volkanovski. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas vou colocar lutador A e lutador B, tá? Então vamos lá. O UFC, para quem não conhece, é um evento de luta de MMA do mais alto nível. É o mais alto nível de lutadores que você tem ali. Tem N outros eventos, mas esse é o que tem uma representatividade maior e, por consequência, também tem lutadores mais conhecidos, mais aclamados, como Anderson Silva, Minotauro, enfim, vários outros lutadores que eu não vou vir aqui ficar citando o nome que é irrelevante. Mas nesse último UFC, uma luta do mais alto gabarito, valendo o cinturão, tava ali atento à luta porque eu gosto do esporte. E aí uma coisa me chamou muita atenção e que eu venho trazer aqui para a gente refletir junto sobre esse tema, que é o quê? O básico bem feito sempre funciona. Vou repetir isso. O básico bem feito sempre funciona. E ainda mais quando você faz esse básico bem feito com maestria. Eu tenho propriedade para falar disso em vários aspectos, porque eu já fui concurseiro, hoje eu trabalho no ramo de empreendedorismo e em ambas as esferas, fazer o básico bem feito sempre é o que dá mais certo. É o garantido, é aquele feijão com arroz que funciona muito bem. Na luta, basicamente, os dois lutadores estavam ali se degladiando, e aí você pensa, putz, é um evento de alto nível, vai ter vários golpes muito estéticos, vai ter uma técnica muito avançada, e de fato tem, porque os caras para chegar lá não é qualquer um. Então tinha uma técnica, tinha algo muito bem apurado, mas um dos lutadores, o Diogo Lopes, inclusive, que é um brasileiro, perdeu. Por quê? Porque o outro lutador se utilizou muito bem, mas com uma maestria ímpar, de um recurso, que é um recurso muitas vezes ignorado por lutadores mais avançados, que é o jab. Basicamente, para quem não conhece, tá? Eu vou tentar explicar aqui. Você tá numa postura aqui de luta, o jab é a sua mão da frente, o direto é o golpe de trás, a sua mão dominante. Então, no meu caso, eu sou destro, a minha mão dominante é a mão direita, então ela fica atrás, é a minha mão forte. Tendencialmente eu vou derrubar mais com esse golpe e o jab é um soco mais fraquinho aqui com a esquerda para controlar a distância. Para canhoto, essa lógica se inverte. Então, basicamente, o jab, que é um golpe fraco, que é um golpe comunzinho ali, dito, né, como um golpe de controle, ele usou isso com uma maestria ímpar na luta. Foram 5 rounds de 5 minutos e ele dominou muito bem usando esse golpezinho que é o jab, que é um golpe muito bem, foi bem executado, muito bem treinado e ele ganhou a luta por pontuação com o básico. E aí muitas vezes a gente trazendo isso para aqui para nossa realidade de concursos públicos, eu estudei durante 4 anos para concurso, então eu sei do que eu estou falando, e hoje eu atuo há mais de 6 anos na área de concurso público, então já são 10 anos de experiência no nicho como um todo. E o que que eu vejo? Eu vejo muita gente querendo florear muito as coisas, mas muito, muito. A pessoa quer fazer uma técnica mirabolante, ela quer mesclar uma coisa com a outra, ela quer descobrir uma técnica nova, tem um anseio muito grande pelo novo, tanto no mundo dos concursos públicos quanto em qualquer outro aspecto da nossa vida. A gente vê uma coisa nova, a gente dá aquela animada, dá aquela empolgação, e aí você esquece de fazer o básico. Olha um exemplo meu. Quando eu estudava para concurso público, eu fiquei 4 anos estudando para a área de TRT e aí estudava incessantemente, incessantemente. E aí o que que acontece? Quando passou ali uns 3 anos e pouco, você começa a deixar o básico um pouquinho de lado. Por quê? Porque você julga que já sabe. Então você pensa, vai cair uma questão ali de nacionalidade. Cara, eu já estudei tanto isso, eu já vi tanto isso, não vou errar isso aqui. De jeito nenhum que eu vou errar uma questão de nacionalidade. É um tema que eu gosto, que eu acho legal, não vou. E aí você vai lá e erra.
Por quê? Porque você deixou de fazer o básico. Você começa a achar que o que vai te diferenciar no concurso é aquela questão extremamente difícil que a maioria dos outros candidatos também vai errar. Em muitas das provas, eu não vou dizer todas, mas em muitas das provas, você tem ali um coeficiente de questões, né, para avaliar cada questão ali. Agora eu não estou lembrando muito bem a palavra específica, mas não vem ao caso, enfim. Então você tem ali esse coeficiente das questões e muitas das vezes o que que acontece? Desvio padrão, lembrei. Você tem o desvio padrão. Nesse desvio padrão, o que que acontece? Quando você tá ali, você acertou uma questão muito difícil. Cara, a maioria da galera errou essa questão. Beleza, você foi um pouquinho para cima. Esse desvio padrão te colocou um pouquinho para cima. Só que aí vem o perigo. Quando você erra uma questão muito básica, como foi o meu caso várias vezes, inclusive no concurso que eu fui aprovado, eu errei uma questão muito idiota, eu errei duas questões idiotas, na verdade. Esse desvio padrão te coloca lá embaixo. Por quê? Porque a maioria da galera acertou. Então a banca olha e fala: pô, se a maioria acertou, essa questão aqui ela é tida como uma questão tranquila, fácil. Por obrigação, todo mundo tem que acertar. E aí você errou. Você afunda lá para baixo. Isso aí é que te ferra. E aí o que que eu quero trazer aqui para você? Quem está estudando para concurso público, vamos delimitar uma coisa muito simples aqui. Estudar para concurso público é simples. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Estou falando que estudar para concurso público é simples, não estou dizendo que é fácil. São coisas diferentes. Simples é o quê? Você não precisa de técnicas mirabolantes, você não precisa de métodos surreais. Você precisa do básico bem feito. E dentro da nossa bolha aqui de concurso público, qual é o básico bem feito? É você saber teoria, você tem que saber a teoria para você conseguir executar a questão, você tem que fazer questão, que é a hora da prova, na hora da prova você vai tentar estar de frente com um caderno de questões, então é isso. E você tem que revisar para você conseguir acessar aquela informação que você estudou na hora da teoria, a questão. Então, o tripé é sempre esse: teoria, questão, revisão. Teoria você vai ver por meio de aulas, seja elas em videoaula presencial, como foi o meu caso, videoaulas, PDFs, da maneira que você achar que é melhor para você. Você tem que se entender. Você tem que saber o que funciona melhor para você. Questões, você vai ter que fazer questão a exaustão. Não tem para onde correr. Concurseiro que não faz questão tá fora do jogo. É simples assim. E você tem o pilar da revisão. Revisão, obviamente, é com o Memorex. Link aqui na descrição para você garantir a assinatura do Memorex a preço promocional, que é o melhor material de revisão. Você não vai nem pensar em outro, porque na hora da prova, o que tá lá no Memorex vai cair na prova. Isso já foi validado por mais de milhares de concurseiros que já foram aprovados. Então não tem outro método. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, você tem esse tripé: teoria, questão, revisão. É basicamente isso que você precisa para passar. Se você tiver esses três pilares muito bem consolidados no seu estudo, você vai passar. Você vai passar. Repito, não estou dizendo que você vai passar no primeiro concurso que você fizer, não é assim. Concurso público é um projeto de médio e longo prazo. Mas você masterizando esses três pontos, é impossível você não passar. Não conheço ninguém que fez isso muito bem e não passou. Não conheço ninguém que fez isso, ainda que não muito bem, mas por um tempo suficiente, que se manteve no jogo, fazendo ali o básico bem feito e passou. Eu passei. Quer uma prova melhor que essa? Eu repeti 2 vezes a 7ª série e ainda assim eu passei num concurso federal que paga muito bem, por sinal. Então, é possível. Só que o ponto desse vídeo é, assim como aconteceu na luta do último final de semana, eu quero trazer aqui e deixar essa reflexão hoje para você. Coloca aqui nos comentários para eu saber, você tá fazendo o básico que é necessário para ser aprovado dos concursos públicos ou você tá só inventando moda? Forte abraço.